meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem? Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os artrópodes. E é uma aula muito importante porque cai bastante em vestibular e também uma aula bastante longa. Então a gente vai tentar, na medida do possível, dar uma resumida e dizer para vocês o que são as coisas mais importantes que a gente vai ter nesse filo. E a gente vai dividir isso basicamente em duas grandes áreas que vão ser fundamentais para a gente conhecer para poder responder as questões de vestibular. Ou seja, a gente vai ter que saber, em primeiro lugar, o que é próprio dos artrópodes, ou seja, o que faz com que um animal seja considerado um artrópode. E em segundo lugar, a gente vai ter que saber dividir esses artrópodes nas suas principais classes e diferenciar uma classe da outra. Essas classes vão ser os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Então a gente vai ter essas 5 classes e a gente vai ter que principalmente saber diferenciar crustáceos, insetos e aracnídeos, tá bom? Então vamos para nossa primeira etapa dessa aula, que vai ser entender quais são as características próprias dos artrópodes. E o que faz a gente chamar um animal de artrópode é ele ter apêndices articulados. O que eu estou dizendo? É ter um bracinho com uma articulação, é ter uma perninha com uma articulação. É isso que esses animais inauguram e é daí que vem o nome do filo. Artro quer dizer articulação, podes quer dizer pé. Então ele tem membros articulados. Então a partir de agora a gente vai ter um membro locomotor articulado, tá? Essa é a característica principal dos artrópodes. Outra característica importante desses animais é que eles vão ter um exoesqueleto, um esqueleto externo, uma carapaça que protege eles por fora. E esse exoesqueleto é formado por um polissacarídeo chamado de quitina. Então olha lá, duas características específicas ali dos artrópodes, a presença de apêndices articulados e a presença de um exoesqueleto de quitina, tá bom? Uma coisa importante desse exoesqueleto é que vai fazer com que o crescimento dos artrópodes ele seja um pouco diferente. A gente cresce de uma maneira linear, ou seja, a criança ela vai crescendo um pouquinho por ano, vai crescendo linearmente até chegar ao tamanho do adulto. Porque a gente tem um esqueleto interno, um endoesqueleto. Como os artrópodes têm um exoesqueleto, esse exoesqueleto ele de certa forma limita o crescimento do animal. Então o animal vai crescendo até que ele deixa de caber dentro desse esqueleto. Aí ele troca o esqueleto, ele perde esse exoesqueleto de quitina, cresce e aí cria mais um exoesqueleto. Então ele vai crescendo em etapas. E essa troca do exoesqueleto é o que a gente chama de ecdise, tá bom? A simetria desses animais vai ser sempre bilateral, o tubo digestório vai ser sempre completo e o sistema circulatório vai ser sempre aberto, tá bom? E aí, o sistema excretório vai ser uma das formas que a gente vai utilizar para diferenciar cada uma das classes. Então vamos começar a entender como funcionam essas diferentes classes, né? A gente vai ter a classe dos crustáceos, vai ser a primeira classe que a gente vai conversar aqui, que é uma classe que vai abrigar, por exemplo, camarões, caranguejos. E a gente vai usar como característica para diferenciar as classes, principalmente número de antenas, número de patas e a segmentação corporal. Então essas 3 características basicamente já vão definir pra gente de qual classe a gente está falando. E no caso dos crustáceos, número de antenas eles têm 2 pares ou mais, tá? Número de patas eles têm 5 pares ou mais. E a segmentação corporal é feita através de um cefalotórax e um abdômen, ou seja, a cabeça se funde com o tórax, formando um único segmento, e um outro segmento é o abdômen. Então, 2 pares de antenas, 5 pares de patas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Isso vai ser diferente dos insetos, que vão ser a segunda classe que a gente vai ver. Os insetos eles têm 1 par de antenas, 3 pares de patas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Ou seja, a cabeça e o tórax são divididos em 2 segmentos diferentes. Então, de novo, 1 par de antenas, 3 pares de patas, cabeça, tórax e abdômen para os insetos. E os aracnídeos,
eles vão ter de novo cefalotórax, ou seja, a cabeça vai ser fundida com o tórax. Eles não possuem antenas e possuem 4 pares de patas. Então os aracnídeos têm não tem antenas, tem 4 pares de patas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Então, de novo, crustáceos, 2 pares de antenas, 5 pares de patas, cefalotórax e abdômen. Insetos, 1 par de antenas, 3 pares de patas, cabeça, tórax e abdômen. E os aracnídeos, sem antenas, 4 pares de patas, cefalotórax e abdômen. Tudo bem? Os quilópodes e os diplópodes, eles vão ter o corpo alongado. Eles são muito fáceis da gente confundir com os anelídeos, por exemplo. Eles têm o corpo segmentado e alongado. A diferença de um quilópode e de um diplópode para um anelídeo é que quilópodes e diplópodes são artrópodes. Então eles têm apêndices articulados. Os quilópodes têm 1 par de patas por segmento e os diplópodes 2 pares. Tudo bem? Quanto ao sistema respiratório, então, a gente vai também ter diferenças em cada uma dessas classes. Os crustáceos, que geralmente são de vida aquática, vão ter respiração do tipo branquial. Os insetos e os aracnídeos têm respiração do tipo traqueal. Nos aracnídeos você também vai ouvir falar da respiração do tipo filotraqueal. Mas a respiração traqueal é muito interessante porque ela funciona de uma maneira diferente daquilo que a gente está acostumado. Ela não depende do sistema circulatório para transportar os gases de uma célula a outra. Então, esse animal vai ter orifícios na lateral do corpo, então o inseto vai ter orifícios na lateral do corpo pelos quais entra o ar. O ar entra por esses orifícios, segue por um sistema de tubos e o ar é levado diretamente até as células, não passando pelo sistema circulatório. Por isso que quando você usa um inseticida, esse animal morre muito rápido, porque o transporte do gás para as células é muito rápido por não depender do sistema circulatório. Tá certo? Na classe dos aracnídeos, a gente vai poder também encontrar, a gente falou que eles têm 4 pares de patas, mas eles podem também ter 1 par de pedipalpos, que são uma espécie de patas que eles vão usar para manipular ou para tatear o ambiente. Tá bom? É uma espécie de um órgão sensorial. Ok? Essa aula ela é bastante longa. O que a gente fez aqui foi uma passada rápida por cima nas características principais. Então a gente tem que saber que os artrópodes eles têm apêndices articulados, exoesqueleto de quitina, características próprias. Eles têm simetria bilateral, eles têm sistema circulatório aberto e eles têm um crescimento que vai sendo interrompido pelas mudanças do exoesqueleto. A gente tem que saber diferenciar cada uma das classes, principalmente pelo número de antenas, patas e segmentação corporal, e ter em mente que esse sistema de respiração traqueal não depende do sistema circulatório. Acho que são essas as informações mais importantes para você ter na sua mente pro vestibular. Normalmente as questões envolvem esse tipo de conhecimento, tá bom? Estudem bastante, leiam nossos textos, façam os nossos exercícios, a gente se vê na próxima aula. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e mostrar para todo mundo que você está estudando bastante. Até a próxima aula e um abraço.